Então, Congregação Amada do Senhor, 28 de novembro de 2021. O que a gente vai falar hoje? É sobre a simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. Olha, com este vídeo, a gente vai ver que não é difícil viver com Jesus. Assista até o fim e saiba como o Evangelho de Jesus Cristo é simples, não é complicado. Bom, então, o que é simplicidade? É aquilo que não é complicado, é aquilo que é de fácil compreensão, aquilo que é claro, aquilo que é simples, não é composto. Então, vamos ver lá o que a palavra nos fala sobre isso. Então, vamos dividir em alguns tópicos. O primeiro é como o evangelho foi anunciado. Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 1 diz: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. E aí, no verso 2 diz: Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que o evangelho foi anunciado. Qual é a condição principal? É Jesus, ele crucificado. Ou seja, sem a cruz é impossível seguir Jesus. A cruz é incontornável. Ele está falando que não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria, ou seja, não foi falando difícil, não foi com soberba, com grandeza de palavras, mas ele foi com simplicidade. Ele não se propôs a saber nada além do que Jesus crucificado. Então, aqui já está um sinal da simplicidade. Olha, Jesus foi muitas coisas. Assim, se a gente puder falar, que coisa, é algo para ser, para caracterizar alguém. Mas mineiro é assim, tudo é trem, tudo é coisa, Então, é esta simplicidade, é Jesus crucificado, ou seja, Jesus veio entre nós e Paulo pregava e ele crucificado. Ou seja, a cruz é incontornável. Então, continuando, como esse evangelho foi anunciado? Vamos ver mais um versículo? Está lá no primeiro capítulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Uai, mas que engraçado, né? Jesus foi crucificado e de repente a gente está falando de espírito e de poder. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus. E através da ressurreição de Jesus, ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai e há de vir e julgar os vivos e os mortos. E até que ele volte, ele nos deixou o Espírito Santo de Deus. Então, ele foi anunciado em espírito e em poder. Então, este é o Evangelho de Jesus Cristo. E o que é esse Evangelho? A carta também de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, diz: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o evangelho é o poder de Deus, como a gente já falou no versículo anterior. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê.
primeiro do judeu, por quê? Porque dele é a origem, Deus escolheu o povo judeu. Jesus era judeu. Então, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é o povo judeu, mas também do grego. O grego aqui abrange todos os outros povos. Então, através de Jesus, o plano de Deus foi estendido a toda a humanidade. E como é que esse evangelho é vivido aqui na Terra? Porque Paulo falou que não veio com sabedoria, palavras persuasivas, ainda que haja sabedoria no evangelho, mas ele está dizendo a sabedoria humana. Então, como é que é vivido aqui na Terra? O evangelho, o poder de Deus, é muito mais do que palavra, é muito mais do que um conhecimento. Pode-se conhecer a Jesus, no entanto, não crer nele, não viver o evangelho. Então, Paulo, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, 12, diz: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Então, a Bíblia, eu costumo dizer, é a carta de amor que Deus deixou para nós. E essa carta, que é o Evangelho, que é a Boa Nova, ela é vivida, é testemunhada na simplicidade e sinceridade de Deus. Ainda que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê graça, a gente tem que viver o Evangelho neste mundo. E aqui Paulo está falando, o particular convosco é convosco os coríntios, né? E nós aqui podemos aplicar no nosso meio, com quem, né, a gente convive, que é a nossa parentela, nossa família, os nossos amigos, colegas, em todas as áreas da vida. E agora, a simplicidade que há em Cristo. Também na mesma carta, segunda, aos Coríntios, capítulo 11, verso 3, ele fala assim, Paulo: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, Paulo está nos exortando aqui. Ele está dizendo, olha, a gente tem um inimigo. Aqui ele está simbolizado como uma serpente. O que a serpente fez? Ela enganou Eva. Com o quê? Com astúcia. Ele também temia que os coríntios fossem corrompidos, os vossos sentidos, e apartados, separados, afastados da simplicidade que há em Cristo. Então, ele está testificando aqui que há uma simplicidade em Cristo. Ele é o Senhor, é o Criador de todas as coisas, por ele foi feito tudo o que há, por ele tudo que existe, né? Vem dele, é por ele e volta para ele. Mas há uma simplicidade e a gente tem que ficar sempre examinando se a gente não está fugindo dessa simplicidade, porque é tanto conhecimento, é tanta sabedoria, que às vezes o homem pode ser levado, ser corrompido a conhecer a própria sabedoria do Evangelho, mas sem viver. E aí não funciona, não dá certo. É uma simplicidade e essa simplicidade deve ser vivida. Então, aqui eu vou falar de alguns tópicos, outros tópicos, né? Que o Evangelho é o quê? É a boa nova que transforma. Então, Jesus não é para ser conhecido com apenas o intelecto. O que é o intelecto? É o pensamento, com a alma. A alma, nós já vimos aqui, é a sede das emoções, da vontade e da mente.
As emoções é tudo que você sente, a vontade é tudo que você decide fazer, todas suas, o seu comportamento, e a mente são seus pensamentos. Eu gosto de dizer que se você parar de frente do espelho, parar de pensar, parar de agir e parar de sentir, você ainda existe. Existe como? É o sopro da vida, é a parte de Deus em você. Então, ele é a boa nova que transforma. Que transforma o quê? A nossa vida. Não é para a gente ficar enredado e preso naquele conhecimento, naquela sabedoria, porque é muita e é uma tentação mesmo, porque é tão grande a sabedoria que o Senhor revela na Bíblia e revela a cada um de nós através do Espírito Santo, que muitos se desviaram seguindo, né, essa sabedoria. Mas o evangelho é a boa nova que transforma a vida. Então, Jesus é o ungido de Deus, é o Cristo. Muitas pessoas e religiões consideram Jesus uma figura legal, um cara legal, mas ele é o Cristo. Então, vamos ver o que está aqui nos evangelhos. Vamos começar em Mateus, capítulo 1, verso 16. Diz assim: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Porque o Cristo é aquele que haveria de morrer por nós. O Cristo é um papel diferente, específico. O Cristo foi anunciado desde antes da fundação do mundo. E muitos creem em Cristo, mas não creem que Jesus é o Cristo. Então, ele é o ungido, o separado de Deus, e é o Cristo. Então, não basta crer que Jesus foi um cara legal. Ele é o Filho de Deus, o ungido de Deus, é o Cristo. E ele veio em carne. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então o Espírito Santo implantou no ventre de Maria a semente sobrenatural de Jesus. E ele veio pela porta, ele nasceu de mulher. Então, voltando aqui a Mateus 16, 15 e 16, disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele ungido que haveria de vir, do qual a profecia fala desde Gênesis, desde antes da fundação do mundo. O Cristo é Jesus. Muitos creem em coisas diversas, mas Jesus é o Cristo. Também Mateus, no verso 20 do capítulo 16, Jesus fala: Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus o Cristo. Porque havia um tempo, havia uma ordem, havia uma sabedoria e havia o cumprimento das profecias no seu tempo certo. Então, Jesus exortava para não anunciar a todos que ele era o Cristo. As pessoas percebiam pela vivência, pela fé, pela revelação do Espírito Santo, que ele era o Cristo. E, continuando, o Evangelho é a boa nova que transforma, tem que ser vida. Então, sabemos que Jesus veio, ele morreu, ele ressuscitou por nós e nos deu vida. Então, vejamos o que está escrito em Mateus, capítulo 27, verso 22. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. Aqui foi a sentença de morte. Pilatos não viu nele
nada, nenhum motivo de culpa, mas está escrito que ele morreu pelos nossos pecados. Nele não foi encontrado dolo algum, mas houve o decreto de morte para que se cumprisse toda a palavra. Então ele seria crucificado. Em Lucas, capítulo 24, 46, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Então ele padeceu para cumprimento das profecias. Tudo que dele está escrito foi cumprido. E ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, tragando a morte pela vitória. E é isso que nos permitiu ter vida e vida em abundância. João, no capítulo 20, versos 30 e 31, disse: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, ele foi anunciado, veio à terra como homem, morreu, ressuscitou e nos deu vida. E que tipo de vida é essa que ele nos deu? Antes de falar nessa vida que ele nos deu, nós vamos falar de algo que também é incontornável. Muitos falam que não há o mal, não há trevas, não há o diabo, não há demônio, mas tem o mentiroso, o chifrudo, e a recomendação é fugir dele. Ainda que tenhamos poder maior do que o dele, através de Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ele tragou a morte pela vitória dele. Nós temos a vitória por Jesus Cristo, mas a especialidade dele é o engano. Ele faz isso há muito tempo. Então, na verdade, o que o senhor está falando é para a gente não subestimar a capacidade de engano do maligno. Por isso que ele recomenda fugir. Fugir das paixões da mocidade, fugir dele. Mas não fugir por covardia. Fugir para não dar lugar ao diabo. Mas no poder do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus, a nós nos foi conferida autoridade sobre Satanás, o demônio, o chifrudo, o mentiroso, e porque ele é especializado em enganar. João 10, 10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão aqui é o mesmo chifrudo, é o mesmo mentiroso, é o mesmo diabo. Ele tem vários nomes aí. Em 1 João 2,22, está falando: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então a coisa é muito séria, mas é simples, porque Jesus é o Cristo. Ele veio em carne, viveu, morreu, ressuscitou. Está à direita de Deus Pai, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. E quem é que procura convencer o ser humano de que ele não vem em carne, ele não é o Cristo, ele não é o Pai, o Filho, o Espírito Santo não é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Nós não vamos nos deter aqui, nós estamos falando da simplicidade do Evangelho, e eu tive que falar isso porque são princípios, ao mal, ao bem. O mal é criado por Deus também, mas houve permissão para ele operar. E nós, quando nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher a quem servir, ao bem, ao mal. E 1 Tessalonicenses 5,22, a carta que Paulo escreveu a eles, ele fala, mais um conselho: abstende-vos de toda aparência do mal. Então, o fugir, você não vai ficar, digamos assim,
tem uma figura de expressão que fala tomando café da manhã com o diabo, almoçando com o diabo, passeando com o diabo. Não, fuja dele, porque ele é especialista em engano. E também está escrito que nós somos corpo, alma e espírito. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a gente tem que reconhecer as nossas fragilidades. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores, mas se deixarmos apenas pelo nosso corpo e a nossa alma, as nossas emoções, as nossas vontades e a nossa mente, a gente pode ser derrotado através do engano. Por que eu falo emoção, vontade e mente? Porque, gente, é dessa maneira, através dos sentidos, né? Os 5 sentidos que a gente tem, é que o diabo tenta nos enganar, tenta nos convencer de que Jesus não é quem ele disse que é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a simplicidade do Evangelho é assim: Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo, morreu no nosso lugar, ressuscitou para que tenhamos vida, e agora nós vamos falar que tipo de vida? A vida eterna. Gente, isso é tremendo, isso é extraordinário. Vocês sabem que a ciência, a medicina, todo mundo é louco para aumentar um dia na vida das pessoas. As pessoas fazem de tudo, dão toda a sua fortuna para conseguir a clonagem, para congelar, para fazer tudo. Eu imagino o tanto de conhecimento e o tanto de pesquisa que está sendo feita por pelos cientistas pagos por multimilionários que não querem morrer, que eles não querem ver o fim da sua vida. Mas olha, gente, é extraordinário. Jesus já nos deu a vida eterna. Deu para quem? Aqueles que creem nele, que ele é o Cristo. É simples assim, simples assim. Em 1 de João 5:1 está escrito: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. É aquilo que a gente fala, é o novo nascimento. O Espírito Santo recria o nosso espírito. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Então, se eu amo a Deus, eu amo a Jesus, que Jesus veio dele. Ou é simples assim. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Em João 6:47 diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E o que é a vida eterna? Em João 17:3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, gente, parece complicado, mas não é. É simples. Agora, esse conhecimento dura a vida inteira. Ou, imagina, o Senhor dos Senhores, o Deus eterno, que os pensamentos dele é mais alto do que o nosso. Ele criou tudo pela palavra, pelo poder. Disse Deus, haja luz e houve luz. Tudo que Deus falou, tudo que emitiu o som, e a gente sabe que o som é eterno. E, bom, tantas outras coisas que poderiam comprovar essa questão do poder de Deus, da criação, da palavra, né? Que o som veio, Deus criou pelo som, e como o som é importante. E então, a vida eterna é esta, conhecer. E a gente vai conhecer Jesus desde o dia que você muda, transforma a sua vida através do evangelho, você estava num rumo, você converte. Conversão é o quê? Os sinais de trânsito, você está seguindo em frente, de repente tem uma seta assim para a direita, é o quê? Conversão obrigatória à direita. Então, você vira, muda, transforma a sua vida para seguir a Jesus, para conhecer, porque a gente, para confiar, tem que conhecer, e o conhecer é a vida inteira, é conhecer através da palavra, através da comunhão, através da oração, através do jejum, através de tudo que a Bíblia disponibiliza para nós.
E não é só sozinho, tem que haver comunhão com o irmão, porque a gente aprende também através do irmão, porque Deus deu à igreja esta revelação, e a igreja é como um corpo, cada parte é uma parte, a cada um é dado uma revelação, então a gente precisa de viver em comunhão, de viver em igreja, para poder compartilhar as revelações de Deus e conseguir montar o quadro completo. Porque se a gente vive isolado, você recebe um pedaço da revelação, você não consegue montar o quadro todo. Então, Jesus já fez, ele já criou a estratégia de como a gente vai compreender melhor, é através da comunhão, é através da igreja. Então, gente, digamos, o tempo é tão pouco, e o que eu queria trazer aqui é a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é a boa nova que transforma a nossa vida. Ser cristão é estar junto com outros cristãos, aprendendo a obedecer a Jesus. Isso é a igreja, esse conjunto de pessoas que querem obedecer a Jesus. E é nessa igreja que Jesus se manifesta, é nela que o poder de Deus se manifesta através da vida de cada um. Você coloca o seu corpo, a sua alma a serviço dele, e ele recria o seu espírito, e o Espírito Santo de Deus é instalado em você, e a partir desse dia que você mudou, né, o sentido da sua vida, se submetendo a ele e se colocando para ser transformado, inicia-se a vida eterna. Aquela que estão pagando milhões, bilhões para ter, nós a temos de graça. Como já falei antes, é de graça, mas não é barato. Custou o sacrifício de Jesus. Então eu queria, gente, deixar essa reflexão para a semana. Gente, não busca coisa muito complicada, não. O Evangelho é simples. Jesus é o Cristo. Ele veio de Deus. Ele está com Deus. Nos deixou o Espírito Santo. Ele vai voltar e nós nos reuniremos com ele novamente. Este é Jesus, o Cristo. Confiemos nele. Entreguemos nossa vida para ele. E a nossa vida eterna começa nesse dia, e ela é simples, é agarrar com ele, e o resto vem através do próprio processo de conhecimento, porque a sua fé vai ser edificada, você vai evitar as coisas do chifrudo, as coisas do lado do mal, e vai ficar cada dia mais agarrado com Jesus, cada dia mais parecido com ele. Que a gente possa ter uma semana maravilhosa na luz e na graça do Senhor Jesus. Que a gente possa ir, assim, ficar junto e misturado com Jesus. Eu desejo a todos que tenham uma excelente semana. Muito obrigada a vocês que me ouvem. E como, né, aparece sempre lá no vídeo, né, aparece uma setinha, né, porque é para se inscrever no canal, clicar no sininho para você ficar sabendo dos novos vídeos que estão sendo postados. Então, em nome de Jesus, vamos aí cooperar para a expansão do Evangelho, para que todo o povo seja alcançado, para aqueles que não conhecem a Jesus possam vir a conhecer, possam ter a oportunidade de ouvi-lo. Então, em nome de Jesus, muito obrigado e mais uma vez tenha uma excelente semana. Amém.